Pessoal, muito boa tarde. Esse é o 25º encontro do curso de Formação Política e Cidadã. Hoje nós trataremos do tema A História do Movimento Negro, Lutas Antirracistas, Minorias e Políticas Afirmativas no Brasil. O professor que facilitará, os conhecimentos, o conteúdo, que ajudará a gente, é um dos organizadores do evento, o professor Danilo Luiz Marques, professor de História do Instituto Federal de Alagoas, do campus Santana do Ipanema. Danilo, que é graduado em História pela UFAL, tem mestrado pela PUC de São Paulo e doutorado em História pela PUC de São Paulo também. Além disso, ele fez um período de doutorado sanduíche na Michigan State University, nos Estados Unidos. Danilo é especialista no tema, né? É referência já no estado de Alagoas, né? Participa de muitos movimentos, muitos coletivos que tratam da temática, e é uma satisfação tê-lo como parceiro no Instituto Federal de Alagoas e aqui nesse curso em especial. Pessoal, grande satisfação encontrar todas e todos vocês. Só lembrando que para esse curso acontecer com a qualidade que está acontecendo agora, foi necessário a gente firmar parcerias. Nós somos do Campo Santana do Ipanema, do Instituto Federal de Alagoas, mas contamos com a parceria de professores de outros campos do IFAL, né, como o professor Estevam, que sempre está aqui com a gente, professor Flávio, que vocês conheceram recentemente, mas também outros colegas de outros campos do IFAL, né, Campo Maceió, Palmeira dos Índios, Marechal Deodoro, e também da Universidade Federal de Alagoas, tá certo? Sem me alongar mais, seguimos com o curso, passo a palavra para o professor Danilo, vou ficar aqui no chat de olho, assessorando o Danilo, para no final da fala dele, ou quando ele der o comando, passar as possíveis questões. Danilo, brigadão, tá com você, companheiro. Eu que agradeço, Levi. Boa tarde a todo mundo. Dizer que é uma satisfação estar aqui de novo com vocês. E essa aula de hoje, que a gente vai tratar sobre políticas de ações afirmativas e um pouco da história do movimento negro no Brasil, mas também, né, fazendo algumas passagens rápidas pela conjuntura internacional do século XX, ela está extremamente ligada a uma outra aula que nós tivemos, bem no começo do curso, sobre a formação histórica do Brasil, e visa aí dialogar bastante com essa presença do racismo na sociedade brasileira atual, né, entendendo que a gente teve essa última abolição das Américas, então temos aí, historicamente falando, 130 anos muito próximo, né, que é o tempo ali de abolição da escravatura no Brasil. Então, muitas questões históricas do século XIX, do século XVIII e também do século XX, elas vão perpassar essa nossa aula de hoje por conta das sequelas, da presença do racismo na sociedade brasileira, né, e muito do legado dessa história de mais de 3 séculos de escravidão no Brasil. Muitos dos pontos que eu vou passar por aqui hoje, eu passei rapidamente, né, na nossa primeira aula, sobre o que é o pós-abolição, sobre vários episódios de violência e de genocídio em relação às populações negras no Brasil, e aqui eu vou tentar abordar alguns pontos que ficou aquela lacuna, principalmente ali do século XX, tá? Então, eu já inicio basicamente aí no final do século XIX e vou tentar chegar até os dias atuais nessa nossa aula. Então, a gente falou muito sobre como o Brasil foi o último país das Américas a abolir, e do mundo, né, a abolir a escravidão, como tem algumas singularidades na nossa história, por exemplo, a gente vai ser um dos poucos países que se torna independente e continua a participar ativamente do tráfico atlântico. Muitos vizinhos nossos da América Latina, ao passar por processos de independência, eles já não começam a não participar do comércio atlântico, do tráfico de africanos. Você vai ter abolições bem anteriores à abolição da escravidão no Brasil, né? Eu dei o exemplo de que se a gente for comparar a abolição da escravidão no Haiti, que vai se dar na última década do século XVIII, para a nossa abolição, que vai dar no finalzinho da penúltima década do século XIX, são quase 90 anos de diferença entre a abolição da escravidão no Haiti para a abolição da escravidão no Brasil.
Se a gente for pegar a Colômbia, a Argentina, vai ser 20, 30 anos. Então, a escravidão no Brasil tem um peso, né? E a gente tem muitas consequências dessa abolição que foi tardia e dessa abolição que foi mal feita, que ela, basicamente, ela se resume em duas frases da Lei Áurea, publicadas nos jornais por boa parte do território brasileiro, ali no 14 e no 15 de maio, mas projetos abolicionistas que propuseram o acesso à cidadania da população negra, projetos abolicionistas que propuseram reforma agrária, eles foram rechaçados pela elite brasileira, né? Então, quando se você encontrar algum monarquista aí pelo caminho fazendo toda essa propaganda, o Brasil tinha que voltar a ser monarquia, é bom sempre pontuar que a monarquia brasileira ela é responsável por esticar até o final do século XIX a escravidão no Brasil, né? Então, existe uma ideia que é chamada de declínio moral da escravidão no Brasil, que muita gente passa a ser abolicionista, né? Mas o fato de você, naquela época, se auto-intitular um abolicionista, não quer dizer que você está se auto-intitulando contra o racismo, né? Tem um texto de um historiador e um antropólogo haitiano chamado Michel Rolfe-Trouillot, intitulado Silenciando o Passado. No segundo capítulo, ele tem um subcapítulo que é chamado de uma certa ideia de homem. Então, ele vai mostrar que no século XVIII, com o chamado século do esclarecimento, ele também pode ser entendido como um século de confusões. E como essa filosofia e essa episteme ocidental, né, como esses pensadores europeus, eles vão construir uma certa ideia de homem em que você não se encaixaria o africano, os indígenas, os asiáticos. E aí, nesse capítulo, ele vai tratar dessa ideia de que ser contra a escravidão não significa dizer que certas pessoas não eram racistas. Ele vai tratando aí com citações desses autores, então fica aí a primeira dica de leitura dessa nossa aula de hoje. E eu falei muito também nessa outra aula que a gente teve do protagonismo das populações africanas na luta por liberdade, né? A gente vai ter mais de 3 séculos de escravidão, mas durante todo esse período, desde os primeiros africanos a chegarem ao Brasil, a gente vai ter formações de quilombos, revoltas, né? Palmares surge já ali em fins do século XVI, os primeiros registros, né? Algumas décadas depois do início do tráfico africano para o Brasil. Você tem, por exemplo, em 1590, 1592, indícios de quilombos na Bahia. A gente vai ter uma revolta escrava pouquíssimo estudada em Portugal, Alagoas, no período colonial. A gente tem inúmeros episódios de revoltas nos navios negreiros, do lado de lá do Atlântico, na costa africana, durante todo o território latino-americano. E essas resistências elas vão durar aí até o século XIX, né? A gente vai ter várias formas de luta contra a escravidão, a busca por alforria, fugas individuais e coletivas, que a gente tratou aqui na outra aula. E essas resistências elas vão continuar no período que a gente chama pós-abolição, que é o que começa no 14 de maio de 1888 e que está até o dia de hoje, 10 de agosto de 2020, que o pós-abolição ele só vai acabar quando essas desigualdades regionais, sociais e raciais advindas de mais de 3 séculos de escravização no Brasil forem sanadas, tá? E aí, para o nosso primeiro slide, eu trouxe um estandarte do Ileaê. É um estandarte, né, uma arte que foi feita ali no Carnaval de 1995 e que vai ao encontro de muito do que a gente falou na aula passada e nessa aula de hoje. Então, vejam essas pequenas gravuras do estandarte. A gente tem aí uma primeira intitulada Palmares, que faz referência ao maior quilombo da história das Américas, mas, ao mesmo tempo, faz referência aos milhares de quilombos que temos na história do Brasil.
a gente tem aí o Quilombo do Cabula, a gente tem a Sociedade dos Desvalidos, organizações Resistência Negra Ileaê, a gente também vê o Candomblé, a gente também vê a Frente Negra Brasileira, a questão da Irmandade da Boa Morte, os blocos afros ou os blocos afro-indígenas de Salvador, né, os Filhos de Gandhi, e por aí vai. Então, esse estandarte do Ileaê, ele está dizendo o quê? Que onde houve escravidão ou opressão às populações negras, seja na época colonial, no Brasil Império ou no pós-abolição, as populações africanas e seus descendentes, eles existiram de variadas formas. Então, entender a resistência negra no Brasil é um exercício de entender essa história, mas também é um exercício de compreensão dos significados, das cosmovisões de mundo, né, dessas populações que se refizeram na diáspora. O que eu estou tentando dizer? Que é extremamente importante para entender a história do negro no Brasil e as histórias de resistências do negro no Brasil, entender importâncias de blocos afros, dos candomblés, dos terreiros, porque são espaços de sociabilidades, né, e de conexão com essas cosmovisões que têm toda uma trajetória própria e que a gente não pode, em nenhum momento, ao tratar da história do negro no Brasil, se abdicar de compreender essas manifestações religiosas, essas religiosidades, as manifestações culturais afro-brasileiras, ok? E na outra aula também, eu fiz uma referência, né, como que a República Brasileira e esse pós-abolição no Brasil, ele já se inicia com um episódio de resistência ao que estava sendo posto do ponto de vista do poder, e como que também essa resistência, ela também ela mostra como foi a abolição da escravidão no Brasil. Tem um texto muito interessante da historiadora sergipana Beatriz Nascimento, onde ela vai analisar o censo demográfico da região onde foi erguido o Arraial de Canudos, e ela vai mostrar com dados e com números que, basicamente, essa população que vai estar em Canudos ali na década de 1890 é uma população liberta, uma população negra que não vai encontrar com a República muitas mudanças ao cotidiano que vivia antes, na época do Brasil Imperial, né? Então, podemos dizer que a história do Brasil republicano, ela vai iniciar com alguns extermínios, né? E a Guerra de Canudos é um desses episódios que inaugura aí a história do Brasil, dessa chamada República, com muitas aspas. E a gente viu aí ultimamente muita gente com a questão do assassinato do George Floyd, com todos esses episódios de revoltas que surgiram nos Estados Unidos, com as derrubadas de estátuas, o incêndio de prédios públicos, esse confronto com a polícia, uma falsa ideia que é acompanhada de um falso argumento de que no Brasil as populações elas não se revoltam, elas são pacíficas, né, elas não enfrentam o poder. E isso deve ser problematizado, porque se a gente pegar a história do Brasil, ela não é uma história pacífica, uma história de repetição, de grandes feitos, né? Eu mencionei rapidamente nessa outra aula que a gente teve, que durante todo o século XIX, além dos quilombos e das revoltas escravas, como a revolta dos malês, a gente vai ter movimentos como os cabanos, como a balaiada, que são movimentos que vão contestar a ordem que estava estabelecida e não são em nenhum momento um movimento pacífico, né? Assim como não foi Canudos, e assim como não foi a revolta da vacina. E por que eu vou retomar o tema da revolta da vacina? Porque a revolta da vacina é um episódio extremamente importante para entender a história do Brasil no século XX, as formas de dominação, mas também as formas de violência, e às vezes é um movimento que ele é muito esvaziado, se a gente for pensar questões raciais, né? É um movimento que vai surgir aí a partir de um
de um descontentamento das camadas populares que estavam no Rio de Janeiro com uma série de políticas públicas que estavam sendo implantadas. E aí eu queria deixar aqui duas sugestões rápidas para compreender o que foi a revolta da vacina, que é o Cidade Febril, Cortiços e Epidemias na Corte Imperial, do Sidney Chalub, e a Revolta da Vacina, do Nicolau Shevchenko. Então, são duas obras que, para quem é da área da história, conhece relativamente esses dois autores, mas que eles podem sinalizar aí um start para quem quiser conhecer um pouco a história da Revolta da Vacina e um pouco desse período. Então, para tentar resumir o que foi a Revolta da Vacina, eu trouxe aqui algumas fotos, né? A população pobre do Rio de Janeiro, quando eu falo de população pobre nacional, eu estou me referindo à população negra, né, que é a maioria da população brasileira, num país onde tinha escravidão já fazia uns 3 séculos, que é o Rio de Janeiro do final do século XIX. Ela começa a se estabelecer ali nas regiões centrais do Rio de Janeiro, em meados do século XIX, nos cortiços, né? E o Rio de Janeiro, no século XIX, ele vai ter uma série de epidemias, como a febre amarela, a malária, a varíola, desculpe. Então, o poder público ele vai tentar uma série de políticas para combater essas epidemias. E aí, por sinal, essa febre amarela era uma epidemia que afetava muito a elite brasileira, né? Aqueles que estavam nos seus casarões. E, por incrível que pareça, e talvez por uma questão relacionada à imunidade, ou com o clima, ou com a alimentação, a população negra ela era afetada, mas ela não era tão afetada com a febre amarela como a população branca. Inclusive, a elite carioca, ela ia para Petrópolis no verão, justamente porque tinha um clima mais ameno, né? Então, a febre amarela era muito forte no verão por conta do calor. E você não vê políticas públicas pensando em combater doenças como a tuberculose, que, ao contrário da febre amarela, é uma doença que ataca muito a população negra nas cidades. Então, a tuberculose ela só vai ter uma política de controle só no século XX, né? E vai demorar um pouco. Então, para vocês perceberem como, até nessas questões, o racismo está sendo imposto. E aí você tem uma série de medidas autoritárias que visa tirar a população que estava ocupando os cortiços do centro do Rio de Janeiro. Muitas delas, elas eram colocadas em regiões onde alguns empresários dominavam as linhas de transportes, as linhas dos bondes, e as formas de se locomoção desses bairros mais distantes do centro do Rio de Janeiro. Então, você vê toda uma articulação de empresários e de políticos que tem toda uma questão de beneficiar economicamente aqueles que detinham a exclusividade de transporte para essas regiões, né? E aos poucos, a partir da década de 1880, 1890 até 1904, você tem tentativas de expulsão e muitas demolições dessas construções, que são os cortiços. Até que ali, na época da Revolta da Vacina, de 1904, você tem o chamado Bota Abaixo, né, que é vinculado ao prefeito Pereira Passos e ao presidente Rodrigues Alves, lembrando que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil nessa época. Né? Então, muitos navios se recusavam a atracar no porto da cidade do Rio de Janeiro, justamente por conta dessas histórias e das notícias em relação às epidemias, essa ideia de que é uma cidade que tem um odor, é uma cidade com sérios problemas de saneamento básico. Então, essas autoridades brasileiras propuseram aí fazer algumas mudanças higienistas na cidade do Rio de Janeiro. E essas mudanças higienistas, elas acompanhadas da campanha de vacinação, da lei de vacinação obrigatória, elas são políticas extremamente racistas porque elas visam expulsar as populações pobres e, consequentemente, negras do centro do Rio de Janeiro. E aí você tem o estouro da revolta da vacina durante mais de uma semana. Você tem confrontos de populares com forças policiais, e uma das lideranças desse movimento é o Prata Preta, né, um homem negro que habitava
o Rio de Janeiro na época, e que não se sabe ao certo o que aconteceu com ele após a revolta, se ele foi preso, se ele foi assassinado. Né? Então, essa história do Brasil, como eu tenho falando para você, como eu vim falando com vocês sobre Canudos, ela é inaugurada com uma série de movimentos que são movimentos de resistência à ordem estabelecida, e são movimentos que têm um forte desenho racial embutido aí, tá? O Lima Barreto, no seu diário íntimo, ele vai falar as seguintes, vai tecer as seguintes palavras sobre o episódio. Eis a narrativa do que se fez no sítio de 1904. A polícia arrepanhava à torto e à direito pessoas que encontrava na rua. Recolhia-as às delegacias, depois juntava da Polícia Central. Aí, violentamente, humilhantemente, arrebatava-lhes os cós das calças e as empurrava num grande pátio, juntadas que fossem algumas dezenas. Remetia-se à Ilha das Cobras, onde eram surradas desapiedadamente. Eis o que foi o terror do Alves. O do Floriano foi vermelho, o do Prudente branco, e o Alves incolor, ou antes, de tronco e bacalhau, chicote. Né? Então, está fazendo referência ao Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente do Brasil, Marechal, né? E faz referência a essas políticas autoritárias e violentas que estavam sendo colocadas no Brasil da época. Essas são fotos das ruas do Rio de Janeiro, na época da revolta da vacina. É a mesma foto, né? Que uma está melhor que a outra. E aí você percebe as barricadas dessa população, e as ruas do Rio de Janeiro elas eram bastante estreitas. E isso facilitava essa tática das barricadas, né? Após a revolta da vacina e após essas reformas urbanas, o que acontece com o Rio de Janeiro? Ele vai procurar ter ruas mais largas para evitar esse tipo de episódio em que você tem as barricadas, né? Então, as ruas eram estreitas, e após as reformas, a gente vê aí uma tentativa de dar um outro formato ao centro do Rio de Janeiro, né, muito inspirado pelas ideias higienistas da Europa. A cidade de Paris, por exemplo, vai passar por esse processo aí no século XIX. Anos depois, também no Rio de Janeiro, você tem a Revolta da Chibata, que eu também mencionei para vocês na outra aula. Então, como tem pessoas aqui que não estavam na outra aula, eu vou resumir o que foi a Revolta da Chibata e como é que ela se insere, né, na história brasileira, e por que ela é importante quando se trata da história da luta antirracista no Brasil. Porque ela trata da história de marinheiros negros que vão se revoltar contra as punições que eles sofriam. Então, por exemplo, se você tem um marinheiro negro que é preso porque ele está portando cachaça, ele vai receber uma pena que é bem mais dura do que a pena de um marinheiro branco que cometesse a mesma falta ou a mesma penalidade segundo o Código da Marinha. Né? Então, esse que vocês veem aí na foto maior, que é o João Cândido, é um dos líderes. Eles vão se revoltar contra essas práticas, eles vão tomar o poder dos navios em 1910, no Rio de Janeiro, tá? E vão negociar uma anistia, vão, inclusive, direcionar os canhões dos seus navios para bairros do Rio de Janeiro e vão dizer, enquanto vocês não acabarem com os açoites e com todo esse código, que é um código extremamente racista, né? Se a gente for analisar, a gente vai continuar a revolta e vamos ficar com o poder dos navios. E aí você tem as negociações, prometido uma anistia para essa população, principalmente para os líderes, passa-se a negociação, o governo diz que vai ceder às reivindicações dos revoltosos, mas o que acontece no pós-revolta da Chibata é uma perseguição a essas lideranças, a maioria delas vão ser mandadas para o norte do Brasil, vão ser presas. Na cela, que é uma cela bastante pequena, bastante calorosa, que quase não vai ter ventilação de ar, antes deles serem colocados nela, vão passar tinta nas paredes para ficar um ambiente bem mais tóxico. Quase ninguém sobrevive,
João Cândido é uma dessas poucas lideranças que vai sobreviver, vai morrer ali nos anos 50, pescador, inclusive vai receber aí uma medalha e uma pensão no fim da vida, através do governo do Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul. Mas, em síntese, a importância de pensar a revolta da chibata e da revolta da vacina, que são revoltas urbanas, é que são revoltas que estão pontuando que você tem um governo autoritário e que você tem um país que é fundado com as marcas da escravidão e que a consequência disso é um país racista. E se a gente pegar para analisar os significados de leis como a Lei de Terras de 1850, que ela vai inviabilizar o acesso à terra a essa população, se a gente pegar o Código Penal da década de 1890 e depois a Lei da Vadiagem, você percebe que a legislação brasileira ela é uma legislação absurdamente racista. Isso também é importante ser pontuado, porque quando a gente trava esse diálogo, esse debate sobre Brasil e Estados Unidos, que às vezes é uma comparação equivocada, muita gente acha, mas o Brasil não teve leis segregacionistas como nos Estados Unidos e como na África do Sul. Ok, mas se a gente for pegar para pensar e analisar essas leis brasileiras, a gente vai perceber que são leis racistas e que fazem conexão com a forma como que é o racismo no Brasil. A forma como se vai construindo o racismo à brasileira, que é o chamado o crime perfeito, se a gente for pegar as palavras do Kabengele Munanga, tá? Então, é importante perceber como que essa nação brasileira aí do pós-abolição, ela está construindo a sua história, ela está vincada nas teorias raciais, na eugenia. Então, você tinha a ideia de que do embranquecimento da população em algumas décadas, então você investiu muito nas políticas de imigração, né? Essa ideia de embranquecer a população brasileira, que não é uma ideia do século XX, mas ela já está muito forte ali no meio do século XIX. Dito isso, a gente vai passar aqui para alguns episódios que eu separei aqui, que são episódios importantes para a gente pontuar que o negro no Brasil, as populações negras, eles sempre se organizaram, sempre resistiram, seja de forma seja da época da escravidão, ou seja na época do pós-abolição. E essas histórias de resistência, das resistências negras, elas, na história brasileira, na produção historiográfica brasileira, elas foram por bastante tempo escamoteadas, silenciadas, mas não foram silenciadas de uma forma assim, não tinha fonte, a gente não sabia. Não, é um esquecimento ideológico, né? A gente percebe que você tem a tentativa de uma construção de uma imagem de uma nação branca, que seria a nação brasileira, né? E essa crítica, ela deve ser feita também aos setores ditos progressisas, às esquerdas brasileiras, né? Eu costumo falar com alguns colegas que, e isso é uma ideia que não é minha, ela está espalhada pelas lideranças negras Brasil afora, de que alguns setores e algumas ditas personalidades da esquerda brasileira na história têm uma espécie de feitio por aquele operariado europeu, de macacão, branco, ou aquele que quer usar lencinho, ou boina. Só que quando a gente vai falar de classe trabalhadora no Brasil, quando a gente vai falar de história do trabalho no Brasil, a gente está basicamente falando de história do trabalhador negro e das trabalhadoras negras no Brasil. Isso não é uma coisa que a gente está descobrindo hoje, e eu vou mostrar, a ideia é mostrar aqui para vocês que nós, enquanto negros e negras, estamos falando isso há muito tempo, só que você tem setores conservadores que negam isso, e você tem setores da esquerda brasileira que são míopes, que não conseguem enxergar essas questões dentro da história brasileira. A gente tem, já na década de 1920, e aqui é um exemplar de 1927, o jornal Clarim da Alvorada. E eu separei o Clarim da Alvorada como um exemplo,
e não como único. A gente vai ter outros exemplos de jornais negros, né? Então, a gente já está se organizando enquanto imprensa negra brasileira aí na década de 1920, mas você tem jornais e tentativas de jornais já no século XIX, feito por negros e negras. Uh, basicamente, esses jornais eles estavam denunciando a ideia de preconceito de cor. A palavra racismo não era tão usada nessa época, anos 20, anos 30. Né? Então, a ideia da chamada preconceito de cor era bastante usada nessa época. E eles estão ali fazendo todas essas denúncias, né, do racismo no Brasil, e eles também já estavam visando, já estavam executando, por sinal, algumas organizações que são chamados clubes negros, as agremiações negras. Por quê? Porque muitos deles, a maioria, na verdade, eles não tinham acesso a clubes e aos clubes tradicionais das cidades. Então, por exemplo, o negro ele não adentrava aos salões do Fluminense no Rio de Janeiro. O negro ele não adentrava aos salões do Clube Paulistano, né, que depois viria a parte dele ia virar o São Paulo Futebol Clube. Esses clubes tradicionais nas capitais e no interior desses estados, eles eram proibidos de entrar. Né? Então, de fato, existe um apartheid, uma segregação no Brasil. O Clarim da Alvorada e esses clubes negros são um exemplo disso. Né? E a Frente Negra Brasileira, que talvez seja o maior exemplo de organização negra da primeira metade do século XX no Brasil, ele ele surge justamente para combater o preconceito de cor, como eles chamavam, porque muitos desses integrantes que vão fundar a Frente Negra Brasileira nos anos 30, eles eram impedidos de frequentarem barbeiros, as pessoas não se recusavam a atendê-los, né? E aí eles vão construir a Frente Negra Brasileira, que vai virar um partido político nos anos 30, e eles também vão criar o jornal A Voz da Raça, que também faz parte da história da imprensa negra no Brasil. Então percebam uma manchete aí de um jornal deles, tá? De 1933, eu estou falando de quase 90 anos atrás, dizendo afirmação de raça. Então, muitas das questões que a gente tá colocando aqui, ela está extremamente ligada à forma como a abolição no Brasil foi feita. Né? E como foi feita essa abolição? Ela não deu acesso à cidadania, né? E ela é acompanhada de racialização, ou seja, que você vai ganhando força no Brasil a ideia do racismo e cada vez mais vão se criando mecanismos de controle dessa população que está fundando um partido político que era visto com maus olhos pelo Getúlio Vargas, e aí quando a gente, na história, está falando dos movimentos que foram perseguidos pelo Getúlio Vargas, isso a gente vai ver no nono ano e no terceiro ano do ensino fundamental na escola básica. O que vão falar para nós? Os principais inimigos do Getúlio Vargas eram os comunistas e os integralistas. E quase em nenhum livro didático você tem a história da Frente Negra sendo contada, né? Que é um movimento que é complexo de se entender, porque você vai ter lideranças, inclusive, próximas ao integralismo, mas você também vai ter lideranças, né, mais progressistas. Uma dessas lideranças, inclusive, vai romper com a Frente Negra Brasileira e vai criar a Legião Negra em 1932. Você também tem em São Paulo a criação da Frente Negra Socialista. Né? Então, são várias histórias de organização de negros e negras no Brasil que foram silenciadas e que, aos poucos, intelectuais negros e negras estão tentando aí evidenciar e mostrar que a nossa luta ela vem de muito tempo, tá? Uma das grandes preocupações dessas organizações e do movimento negro brasileiro como um todo é em relação à educação. E quando eu falo que a abolição da escravidão no Brasil ela não vem acompanhada do acesso à cidadania, né, a questão da educação está inserida nisso. Você tem aí taxas de analfabetismo muito grande, e essas organizações sabiam que um dos territórios e uma das questões extremamente importantes para as populações negras é a questão da educação,
e a alfabetização desses jovens, né? Então, aqui é uma foto da escola da Frente Negra Brasileira na cidade de São Paulo, em 1930, né? Então, percebam, professoras negras com uma turma de jovens, né? Então, você tem uma alta taxa de analfabetismo dessa população, e isso vai ser uma preocupação já desde o início do século XX para o movimento negro brasileiro. Em 32, como eu falei para vocês, você vai ter um racha ali na Frente Negra Brasileira, porque o Arlindo Veiga dos Santos, que era uma das principais lideranças, né, ele vai ser um cara que vai começar, que defende a monarquia, vai ficar próximo ao Getúlio Vargas, e aí você tem esse racha, tem a Revolução Constitucionalista de 1932, na cidade de São Paulo, e aí você tem a Legião Negra sendo formada, então é um batalhão, são pelotões que vão lutar contra as tropas do Getúlio Vargas. E aí você tem uma série de reflexões que a gente pode pensar sobre esses episódios. Primeiro, o feriado da dita, entre aspas, Revolução Constitucionalista na cidade de São Paulo, que é comemorado em julho, né, ele não faz menção e ele faz questão de silenciar a existência da Legião Negra, né? Assim como no sul do país, quando a gente vai falar dos farrapos, você silencia que você tem batalhões negros e que depois são traídos e que esses batalhões negros vão ser mortos pelas lideranças dos farrapos, né? Então você tem vários nesse episódio do Farrapos, você tem 2 assassinatos: o assassinato dos corpos dessas lideranças negras e depois o assassinato da memória da participação dessas lideranças negras no episódio dos Farrapos. Em São Paulo, de 1932, você também tem aí uma legião negra que vai lutar contra as tropas de Getúlio Vargas e que depois ela vai ser colocada para escanteio da memória paulistana. A Frente Negra, ela vai ser colocada na ilegalidade, assim como várias outras organizações, na época da ditadura do Estado Novo, sobre o poder de Getúlio Vargas, né? Então é quando clubes de futebol como o Cruzeiro e o Palmeiras deixam de se chamar Palestra Itália, você tem o fechamento de escolas com nomes alemães ou japoneses, e nessa perseguição também vai entrar os comunistas e entra também a Frente Negra Brasileira, que é o maior partido negro da história das Américas até a época ali, em que, inclusive, a história da Frente Negra Brasileira ela vai chegar nos Estados Unidos e os membros do Partido dos Panteras Negras, ali nos anos 60, 70, eram sabedores da existência de um partido negro, por exemplo. Né? E aí e isso é interessante a gente perceber que não existe uma história de mão única, né? A história da diáspora africana ela é cheia de idas e vindas, né? Então essas populações elas estão em conexão com essas informações, com esses diálogos todos. Já nos anos 40, a gente tem o surgimento do teatro experimental do negro. Deixa eu só dar um aceite aqui para o professor Kenta. Com o Abdias Nascimento, que é a liderança que vai ser expoente durante todo o século XX da história brasileira. Praticamente todos os episódios que eu vou contar para vocês a partir de agora tem participação do Abdias Nascimento, tá? Que era um jovem de 17, 18 anos, que fez parte, inclusive, da Frente Negra Brasileira, e que, ao viajar pela América Latina, especificamente no Peru, ele vai assistir uma peça de teatro, que vai ver um personagem branco usando uma pintura que é chamada blackface, né, para representar um personagem negro. E aí ele fica com isso na cabeça, e ele sabe que também isso era uma prática aqui no Brasil, e ali por volta de 1945, 1946, você tem a fundação, a criação do Teatro Experimental do Negro, que é um espaço onde você vai ter o protagonismo do negro no teatro, na escrita, na direção e também na encenação. Então são atores, atrizes, autores, escritores, diretores negros que vão colocar essas questões da luta antirracista para dentro do teatro. Só que não é apenas o teatro, porque esse grupo do Teatro Experimental do Negro, ele vai ter uma série de atividades propositivas para a luta contra o racismo. Então, por exemplo, o Abdias,
ele vai se lançar à eleição de 1954, tá? A campanha dele para vereador é não vote em branco, vote no preto, pelo Partido Social Democrata, e aí você tem uma matéria do jornal Diário Trabalhista fazendo alusão a essa campanha. Então, percebam, as organizações negras, elas estavam atentas às várias camadas da sociedade, procurando ocupá-las, e já antes dos anos 40, você tem a participação de negros na política. E aqui eu queria deixar, porque como é um assunto bastante longo e complexo, não daria para eu dar conta de tudo isso aqui. Aí eu deixo aqui, para quem quiser entender um pouco esse período que vai de 88 até 37, né, 1888 e 1937, esse livrinho, que é um livrinho pequeno do historiador Flávio Gomes, que vai tratar de negros e políticas, e depois eu posso estar mandando a versão em PDF para vocês. Ainda no grupo do Teatro Experimental do Negro, a gente tem a criação do jornal Quilombo, que talvez seja um dos mais importantes jornais da imprensa negra, da história da imprensa negra brasileira, né? Que Abdias Nascimento está por trás também desse periódico. Nesse jornal, inclusive, esse jornal, ele está disponível todas as edições no site do IPEAFRO, que era o instituto que foi fundado pelo Abdias Nascimento. Na segunda ou na quarta página desse jornal, você tem uma alusão sobre a questão da educação também, né? Inclusive, você vai ter ali apontamentos para a importância de uma história do negro no Brasil, em que valorizasse a cultura africana no Brasil, que, para vocês perceberem que essa reivindicação de uma lei que viria a se tornar a Lei 10.639, a Lei de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas brasileiras, ela é uma reivindicação que ela vai ser construída historicamente pelos movimentos negros. Então, a preocupação de um ensino de história e de uma educação antirracista dentro das escolas brasileiras, ela é de 1949, no Quilombo, mas você vai conseguir ter referências anteriores a isso. Então, isso é uma longa caminhada das organizações negras e dos movimentos negros brasileiros no geral. E eles também, nessa edição, eles vão pontuar a importância de que se dê o acesso à escola e como você tem um ensino público muito diferente do que nós temos hoje, eles pontuam que o Estado deve arcar com cotas para que as crianças negras tenham acesso a essas escolas. Então, são bandeiras historicamente trazidas pelo movimento negro brasileiro. E aqui é uma escola dos anos 40 e 50, desse grupo do Teatro Experimental do Negro. E aí eu destacaria, né, a importância do Ironildes Rodrigues, que é um educador popular ligado aí a esse grupo, né, que vai atuar no letramento dos adultos e basicamente de atrizes e atores, né. Ele é o professor que está lá no final da foto, do quadro, né. Então percebam que é uma população de jovens e adultos que está aí adentrando nessas escolas da Frente Negra Brasileira, do Teatro Experimental do Negro, desculpa. Então, essa preocupação da educação, da alfabetização dos jovens negros, ela vem de bastante tempo. Antes, inclusive, das escolas dos Panteras Negras em Oakland, Califórnia, né? Você tem as escolas dos Panteras Negras, que muita gente conhece, mas pouca gente conhece as histórias da Frente Negra Brasileira, das escolas da Frente Negra Brasileira e do Teatro Experimental do Negro, tá? Tem um episódio bastante interessante, que é um parênteses que eu vou abrir, porque eu sempre gosto de contar essa história, porque é um problema que também tem no Brasil até hoje e que tinha lá nos Estados Unidos e também tem, né? Que é a questão da alimentação das crianças negras, né? Um dos programas do Partido dos Panteras Negras que o fez tornar tão populares no seio das comunidades periféricas, das comunidades periféricas das cidades americanas, era o programa do café da manhã. Por quê? Porque as crianças negras, elas tinham dificuldade de aprendizagem, defasagem, eram reprovadas nas escolas porque elas tinham dificuldades na alimentação. Então, uma criança negra
uma criança, no geral, que vai para a escola sem tomar o café da manhã, mal alimentada, ela vai ter dificuldade de aprendizagem. Então, os Panteras Negras sabiam disso e fizeram uma articulação entre pequenos empresários negros, utilizando de espaços de igrejas evangélicas para fazer o programa do café da manhã. Quando você tem a investigação do FBI, do governo americano, sobre os Panteras Negras, eles vai ter o relatório que vai dizer, eles estão muito populares nessas comunidades por conta do café da manhã. E aí você tem o começo da implementação das merendas nas escolas pelo governo norte-americano. Né? Então percebam que a educação ela é uma bandeira, historicamente, do movimento negro norte-americano e do movimento negro brasileiro. Já nos anos 70, né, avançando um pouco aí na história, a gente vai ter a ditadura civil-militar. E a história da ditadura civil-militar ainda é uma história que privilegia uma narrativa branca. Então, quando a gente pega as grandes lideranças que lutaram contra os militares, você tem o quê? O Marighella, né, algumas lideranças ali na guerrilha do Araguaia, mas você vai ter populações negras sendo perseguidas por militares, lideranças negras sendo perseguidas por militares, você vai ter presos e torturados negros e negras, mas, né, essa história ainda precisa ser mais ampliada, a história dessas lideranças negras, né? Inclusive, quando você vai para o aspecto da cultura, né, a questão da contracultura, a música de protesto, você também tem ali ainda uma narrativa que vai privilegiar os artistas brancos, né? Você tem o Jair Rodrigues, que vai cantar Disparada, que vai aparecer nos livros didáticos, mas a história da luta negra da ditadura militar, ela é contínua, assim como nos outros períodos da história do Brasil. E nos anos 60, 70 e 80, essa história de resistência não seria diferente. E aqui, antes de falar um pouco dessas histórias, é importante a gente pontuar o que as organizações, o que os membros do movimento negro brasileiro, dos movimentos negros brasileiros, liam e ouviam, né, nessa época. A gente lia Frantz Fanon e Malcolm X. Isso era um best-seller nas populações negras. O Fanon lança Os Condenados da Terra, que é um livro sobre o mundo colonial, sobre a colonização africana, sobre as consequências do racismo para as mentes dos negros e negras, né? Vai morrer de leucemia meses depois de lançar o Condenados da Terra, e na primeira metade da década de 1860, né, 64, 65, você tem aí o assassinato do Malcolm X, que nos últimos anos de vida se dedicou, junto com o jornalista Alex Haley, a escrever sua autobiografia. E o pensamento do Malcolm X ele vai influenciar muito o movimento negro mundial, né? E aí eu costumo dizer que talvez seja o nosso maior orador e que toda sua produção intelectual ela não está num livro, num formato, no caso, autobiografia, mas está nas suas oratórias e nos pronunciamentos que ele fez ao longo de sua vida à frente da nação do Islã e depois quando ele rompe com a nação do Islã. Então, Malcolm X e Frantz Fanon são dois autores negros que vão ser bastante lidos pelas lideranças, tá? E os negros e negras também liam Marx, Trotsky, toda essa galera era lida pelos movimentos negros, principalmente ali no finalzinho dos anos 60 e início dos anos 70. E essas leituras vão combinar no surgimento, na fundição de uma série de organizações do movimento negro brasileiro. E a década de 70, ela chega com várias questões do plano de vista cultural, né? Então, é a década que o soul chega com bastante força no Brasil, a gente está vendo aí o James Brown, né? E você vai ter artistas como o Jorge Ben, o Tim Maia, a banda Black Hill, se impondo na cena, e aí é interessante, quando eu falo que a esquerda brasileira ela foi durante muito tempo uma esquerda míope, né? Você tem, nessa época, muitas pessoas da esquerda brasileira dizendo, o negro é um alienado,
a gente está numa ditadura civil-militar e o pessoal está dançando black, nesses bailes blacks, né? Então, o negro brasileiro ele é alienado, precisamos chamar o negro para a Revolução Brasileira. E essa esquerda míope não percebem que espaços como os bailes blacks são espaços de socialização, espaços extremamente importantes para a autoestima da população negra brasileira, e isso não sou eu que estou dizendo, isso é a Beatriz Nascimento que vai falar em vários textos, e no documentário da Senzala O Soul, e no documentário Ori, né? Então, os bailes blacks, eles são territórios também de resistência, né? E são episódios, são espaços que você vai estar construindo aí a luta antirracista. Não é à toa que a Black Music, por exemplo, vai ser base para o surgimento do Ileaê, por exemplo. Deixa eu só adiantar aqui. O Ileaê, em 74, ele vai ser fundado, e aí o pessoal vai demorar para entender que o Ileaê é muito mais do que um bloco carnavalesco, né? O Ileaê é uma das principais páginas da história do movimento negro brasileiro, né? Por quê? Porque as populações negras, elas têm uma relação com os seus corpos, com a sua cultura oral, com a música, com a gestualidade, com os vestimentos, né? Então, muita gente se esquece que o Ileaê é fundado em pleno governo Médici, na transição do Médici para o Geisel. Então, você vai dizer que o Ileaê é apenas um bloco de carnaval? Não, é uma das principais páginas de luta contra a ditadura militar, contra o racismo no Brasil e contra o poder que estava sendo posto, né? E essa história do negro, das organizações negras na década de 70, ela é muito importante. Então, a década de 70, ela inicia, por exemplo, com a criação do Grupo Palmares em Porto Alegre, né? Ali entre 78 e 78, você vai ter lideranças negras no sul do país pontuando, né? E eu tenho é que eu não vai estar aqui, eu tenho uma revista da Caros Amigos, que fez uma série sobre rebeldes e revolucionários brasileiros no início dos anos 2000, e aí nos anos 2012, 13, 14, vão fazer uma série sobre revoltas e episódios de resistência. E no volume sobre Palmares, eles vão dizer que Palmares e a liderança Zumbi vem quando a esquerda brasileira pega Zumbi como um grande herói nacional. Isso é um apagamento de toda uma reivindicação histórica do movimento negro brasileiro, né? Então, você inicia aí os anos 70 com o Grupo Palmares. Em 74, você tem a criação do Grupo de Trabalho André Rebouças, na Universidade Federal Fluminense, que quem estava à frente desse grupo é a Beatriz Nascimento, historiadora, sergipana, que vai para o Rio de Janeiro, um dos principais expoentes do movimento negro brasileiro, e que é aquela preocupação do movimento negro acadêmico, dentro desses espaços acadêmicos, mas dialogando com o todo, apontando a importância da universidade sair da bolha, né? Transcender esse espaço elitizado que são as universidades. E esse grupo de trabalho André Rebouças, por exemplo, ele tem uma preocupação fundamental com o ensino básico. Como é que esse conhecimento da academia ele vai ser importante para chegar naquela escola da periferia das cidades brasileiras, né? Então, em 74, a gente tem a criação do grupo de trabalho André Rebouças, o Ileaê, que eu já falei para vocês, tá? E, novamente, eu queria falar um pouco do Abdias Nascimento. O Abdias, que vocês já conhecem, era jovem na Frente Negra Brasileira, mas participava da Frente Negra Brasileira. É uma das lideranças do Teatro Experimental do Negro. Vem a ditadura civil-militar. O Abdias ele é exilado, mas ao contrário das grandes lideranças da esquerda brasileira, ele que vai para o Chile ou para a Europa, o exílio do Abdias é nos Estados Unidos, onde ele vai entrar ali em contato com a luta por direitos civis e a luta antirracista na luta antirracista norte-americana, né? E o Abdias, ele é um das lideranças que a gente vai ter, vamos ter outras, assim como a Beatriz Nascimento, né, que vai atentar aos ideais panafricanistas, né?
que é um ideal que surge no século XIX, nos Estados Unidos, tem uma força ali no início do século XX, com Marcus Garvey e com Dubois, e nos anos 50, 60 e 70, com as lutas por independência no continente africano, vai aí atingir uma chamada terceira geração, né, com Nkrumah, presidente de Gana, o próprio Malcolm X vai se atentar a essa ideia do panafricanismo, e aqui no Brasil a gente tem talvez o maior expoente, seja o Abdias Nascimento e a Lélia Gonzalez, que daqui a pouco eu falo para vocês um pouco dela, né? E aí, nesse exílio, o Abdias ele vai para a África, ele tem encontros com Paulo Freire em Guiné-Bissau, em 76, e em 77 você tem o Festac, que é o Festival de Artes Negras, né, que é o segundo festival que vai ser na Nigéria, tá? Que é um festival que é um marco histórico, mas ele tem algumas questões aí. A delegação brasileira, ela vai ter o Gilberto Gil nessa edição, de 77. Na primeira edição, na década de 60, você vai ter o Pinchiguinha, né? E o Abdias, ele é proibido, né? Ditadura militar, ligado à esquerda, ele é proibido de representar o Brasil no festival. E aí você tem, por exemplo, uma cartilha de apresentação da delegação brasileira, ela vai ser escrita pelo Manuel Dieg Júnior, que inclusive é um alagoano, né? Muito próximo ao pensamento de Gilberto Freire, que vai muito nessa linha de folclorizar as culturas negras. E esse catálogo do Manuel Dieg Júnior mostra um pouco essa tentativa do governo brasileiro de mostrar aí um pouco da presença negra no Brasil, mas de uma forma folclorizada. O Abdias, ele vai lançar uma série de cartas que vai ser uma denúncia a essa ideia da chamada democracia racial, que está muito ligado ao Gilberto Freire, apesar de não aparecer a expressão democracia racial nos livros do Freire, ele é um dos principais, dos caras que vão contribuir para essa ideia de democracia racial que é falaciosa, que ela é inexistente no Brasil, né? E aí o Abdias vai lançar uma série de textos que depois vai culminar nesse grande clássico da história do Brasil, que é o genocídio do negro brasileiro, né? Que fica aí como mais uma dica de leitura, ok? A Nigéria, nesse período, ela tinha passado por uma série de golpes de Estado, né? Já era uma Nigéria independente, e aí você tinha bastante conflito interno. E aí você tem uma ditadura que vai se estabelecer na Nigéria, que vai perseguir algumas lideranças que colocavam opiniões diversas, e o Fela Kuti, que é um grande músico nigeriano do Afrobeat, que vai ser preso mais de 200 vezes, ele vai ser proibido de se apresentar no Festac, mas algumas lideranças do mundo, como Gilberto Gil, vão para casa do Fela Kuti, né, numa espécie de festival alternativo ao Festac. E aí acaba o festival, algum tempo depois, tropas nigerianas invadem a casa do Fela Kuti e pegam a mãe dele, que é a Fumilayo, e jogam pela janela, e ela é hospitalizada, né? E com o tempo ela chega a falecer. E essa história é bastante impactante, e inclusive ela vai ser contada pelo Carlos Moore num documentário recente que foi lançado, chamado Meu Amigo Fela, do Joel Zito Araújo, e ele faz uma reflexão que é uma reflexão bastante pertinente. As principais lideranças africanas que tinham projetos socialistas para a África, elas vão ser assassinadas, né? O MC, o Amílcar Cabral, Tomás Sankara, o Patrice Lumumba e a Fumilayo era uma mulher que foi secretária de mulheres, por exemplo, de uma organização internacional de mulheres ligadas ao socialismo, e talvez a Fumilayo ali, né, era uma das poucas lideranças socialistas dentro da Nigéria, da velha geração, era muito próxima ao Nkrumah, ex-presidente de Gana, né, e vai ser assassinada. Então fica aí uma outra dica de documentário agora, né, que é o Meu Amigo Fela, que vai contar um pouco dessas histórias. Voltando para o Brasil e para o final da década de 70,
você tem aí o surgimento de muitos grupos e de muitas organizações espalhadas pelo Brasil entre 77, 78 e 79. Aqui é um cartaz de uma peça de teatro, né? E agora falamos de nós. E aí tem a participação da Teresa Santos, que é uma grande liderança do movimento negro brasileiro, né? E que e agora falamos por nós, e agora falamos nós, né? Diz muito dessa ideia de vamos contar a nossa história, vamos focar no nosso protagonismo na história do Brasil, né? Então é uma peça de teatro que vai simbolizar o marco para a dramaturgia brasileira, no caso a dramaturgia negra, né? Ao mesmo tempo em que o negro ele não aparecia na televisão, nas novelas globais e da Manchete, era a exceção aparecer, além de ser, se for novela de época, como Escravizado ou Escravizada, e se for novela que se passa na atualidade, como O Porteiro, ou A Doméstica, e por aí vai, né? Então, foi um marco no teatro negro brasileiro, essa peça. E nesse grupo vai ter o surgimento de uma. Deixa eu só controlar o tempo aqui. De uma liderança que ela é extremamente importante e ela é extremamente esquecida pela esquerda brasileira, que é o Hamilton Cardoso. O Hamilton Cardoso ele é uma pessoa que vai estar ali dentro da convergência socialista, vai ter uma ligação ali com os trotskistas, né? E ele vai produzir muito na revista muito famosa da esquerda brasileira, do Temas e Debates. Você tem essa escrita do Hamilton Cardoso, ele é jornalista, né? Ele vai publicar muito texto nos jornais. E o Hamilton Cardoso ele é uma das pessoas que vai fundar o Teatro Experimental do Negro. Né? E aí ele começa a colocar o dedo na ferida desses grupos da esquerda brasileira que ainda que é essa ideia dessa esquerda míope que não está atenta a essas questões raciais no Brasil. O Hamilton ele é um dos integrantes, né, da fundação do Movimento Negro Unificado e ele vai ser um dos principais jornalistas do Versus. E essa é uma capa, né, do Versus e que essa edição mostra o grande marco que foi a fundação do Movimento Negro Unificado, que também vai ter a participação da Neuza Maria Pereira, tá? É uma mulher que está viva até hoje. E o Hamilton, ele é uma das lideranças negras, e isso é importante a gente pensar e sempre refletir. Muitas das nossas lideranças do século XX, elas vão ter desfechos bastante trágicos, né? Vão se suicidar ou vão passar os últimos dias de sua vida em depressão. O Hamilton Cardoso ele vai sofrer um acidente, vai ser atropelado, vai passar mais de um ano no hospital. E isso meio que foi muito difícil para ele e ele vai se jogar no Rio Tietê nos anos 90. A Beatriz Nascimento, por exemplo, ela vai ser assassinada em 95 por defender uma amiga dela de violência doméstica do marido da amiga dela. E você vai ter outras lideranças negras que vão se suicidar, vão pular de prédio. Né? Então, pensar também como aquilo que o Fanon falava do impacto psíquico do racismo, né, nas populações negras, né, ela infelizmente foi materializado na história dessas lideranças, tá? Então, em 78 para 79, você tem a organização, a criação e a fundação do Movimento Negro Unificado, e aí é uma foto histórica na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo, tá? Tem algumas lideranças que estão vivas, isso é importante pontuar, né? Por exemplo, o Milton Barbosa, que a gente chama de Milton, né? Ele está por aí, o Movimento Negro Unificado já fez mais de 40 anos, né? Então, muitas desses mais velhos que a gente, dessa geração anterior, ela não pode ser esquecida, essa galera aí contribuiu muito e a gente não pode nunca esquecer dos feitos e de tudo que essa população, dessas lideranças fez com a gente. Aí embaixo vocês estão vendo o Abdias Nascimento, também participa, né? E ele já está de volta ao Brasil, já teve aí a volta dele ao exílio, né? Então percebam nas faixas
que muita coisa do que a gente está falando hoje, a gente já está falando há muito tempo, né? Uma ideia de uma verdadeira democracia racial, abaixa o racismo, né? E tem uma faixa, uma placa nessa foto central em cima, que está escrito: denunciamos o namoro do Brasil com a África do Sul. Né? Então, essa ideia do apartheid, a prisão do Mandela, essas notícias todas a gente já sabia, né? E a gente lutava contra isso também. E os anos 80 vai ter esse formato maior. Na relação lá do Festac, que foi o Festival de Artes Negras da Nigéria, você tem, por exemplo, uma denúncia de que o governo autoritário nigeriano ele tinha um comércio de automóveis, um acordo econômico com a ditadura civil-militar brasileira, né? Então percebam que, né, esses governos autoritários eles estavam aí em constante diálogo. E essa denúncia do namoro do Brasil com a África do Sul ela não pode ser passada despercebida, e que o que estava por trás disso é justamente essa ideia de tentar desconstruir o chamado mito da democracia racial. Você tem o projeto dos estudos de relações raciais da Unesco, né, que veio para o Brasil na década de 50, que tinha como propósito estudar as relações raciais no Brasil, porque o Brasil não era um país racista, o Brasil é uma ideia de democracia racial, onde deu certo, e aí o pessoal queria descobrir qual foi a fórmula mágica do Brasil para tentar ver o que fazia com os Estados Unidos e a África do Sul, né? E esse projeto é o projeto que, pasme, existe racismo no Brasil, não é bem assim, etc. Né? Hoje parece até meio irônico, né? Mas é um pouco do que aconteceu de fato. Então, essa ideia de democracia racial, ela foi bastante nociva para a história brasileira e, infelizmente, perdura até os dias de hoje, em algumas parcelas da sociedade. E não podemos esquecer que Alagoas ela está inserida nessa história, né? Em 79 a gente tem a criação da Associação Cultural Zumbi, né? Que é uma associação criada por lideranças negras no final dos anos 70, né? Não vem a reboque ou vem depois, né? São quase que simultaneamente organizações negras no Brasil todo estão surgindo. E aqui a gente tem a Associação Cultural Zumbi. Entre as lideranças, você tem o Zezito Araújo e a Wanda Menezes. E aqui é um relato rapidinho da Wanda Menezes, que ela vai dizer no livro do Amilcar Pereira. O Amilcar Pereira é um professor de história lá do Rio de Janeiro, né, que ele tem estudado a história do movimento negro no Brasil. E ele tem um livrão que é uma série de entrevistas com lideranças negras brasileiras. E nesse livrão, que está disponível na internet, ele traz o relato da Wanda Menezes sobre a Associação Cultural Zumbi. E aí eu vou ler um trechinho do depoimento da Wanda Menezes. A Associação Cultural Zumbi surgiu em Maceió em 1979, porque um companheiro nosso, Marcelino Maximiano Dantas, que fazia medicina, foi para um baile do Clube Fênix Alagoana, que era um clube fechado, como os outros clubes da época, e foi convidado a sair desse baile porque era negro. Ele era filho de Laura Dantas, uma mulher negra que foi professora de governadores. Hoje, inclusive, tem uma escola chamada Laura Dantas no estado. E por conta dessa atitude do cara, que tomava conta do clube, houve uma revolta dos próprios companheiros brancos que faziam medicina com ele. Foi uma confusão. Não lembro se saiu na página do jornal. Mas foi uma coisa muito doida, porque era um homem, filho de uma mulher negra, mas muito bem relacionada, que fazia medicina e que foi posto para fora da Fênix. E aí, muitos companheiros começaram a discutir sobre isso. Todo mundo se mobilizou e resolveu fazer uma reunião para discutir essa coisa da discriminação, desse racismo. Éramos 33 pessoas no primeiro encontro, 2 mulheres e 31 homens, que se reuniram na Universidade Federal de Alagoas, UFAL, porque Zezito Araújo, na época, já estava na UFAL. Dos que foram à reunião, poucos estavam na universidade ou tinham curso superior. A maioria só trabalhava ou estava sem emprego, ou ainda fazendo ginásio ou científico, como era chamado na época. Né? E aí eu posso deixar a referência para quem se interessar em terminar de ler não só o depoimento da Wanda, mas como o livro do Amilcar Pereira, que é um livro muito importante para entender a história do movimento negro brasileiro. Mas percebam que
Sabe aquela história que eu falei lá no início dos anos 30, dos anos 20, que as populações negras eram impedidas de entrar em clubes recreativos, né? E que isso mostra que, de fato, o Brasil tem uma apartheid a brasileira e tem um racismo brasileira? Aqui está se repetindo. Eu estou falando de um episódio de 1979, lá atrás, né? Logo aqui na esquina, muito próximo da gente. Não é uma coisa lá atrás, longe, distante, né? O racismo está presente hoje, agora, nesse exato momento no Brasil. A Alagoas também ela vai estar participando dessas histórias dos movimentos negros brasileiros, porque a Alagoas é palco do maior quilombo das Américas, que é o Quilombo dos Palmares, e que você tem o quê? A reivindicação por parte do movimento negro, né, do espaço da Serra da Barriga, como território de resistência, um lugar da memória nosso, né, que nos pertence. E essa é uma foto, né, de 1981, quando o movimento negro estava ali nesse embate de ter a Serra da Barriga como patrimônio histórico do Brasil, como um espaço que deve ser ocupado, né, pelas populações negras. E percebam a primeira, da esquerda para a direita, é uma das principais militantes da história do movimento negro brasileiro, que é a Lélia Gonzalez, que foi socióloga, antropóloga, foi professora universitária, foi professora de ensino básico e que fazia militância, mas também produzia ciência e que parece que a esquerda brasileira está descobrindo agora a importância de se ler Lélia Gonzalez, né? Precisou a Angela Davis vir para o Brasil para falar, vocês precisam ler Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez. Enquanto nós, da militância negra, estamos vendo essa galera, Beatriz, Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, faz bastante tempo. Né? Mas aí é mais de um exemplo, né, de como que a gente é meio míope um pouco para a história do Brasil. A Serra da Barriga ela vai ser tombada em 1984, tá? E aí em 1988 você tem a criação da Fundação Palmares, que aí é um outro debate, se a gente for levar para a Fundação Palmares hoje, que a gente pode deixar para os comentários. Vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, porque já está chegando nos finalmente da hora. Deixa eu só arrumar aqui, ok? Essa foto também é uma foto interessante, ela é de 81, em Salvador, Bahia, na SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então, quando você tem todos os grandes cientistas brasileiros reunidos num só espaço, né, é um espaço que precisa ser ocupado pelos movimentos negros. Então, essa foto ela é em Salvador, em 81. Vejam lá atrás, Memorial Zumbi, Parque Histórico Zumbi dos Palmares, né? Então, todo esse processo de reivindicação da Serra da Barriga, mas percebam duas frases que eu acho importante. Uma está lá atrás, que é por uma ciência a serviço do povo, a serviço dos trabalhadores de etnia, tá? Que é uma bandeira importante. E essa da frente, que eu queria destacar. Pelo ensino da história e cultura negra. Ou seja, isso é em 1981, quase 20 anos antes da Lei 10.639. Então, percebam, quando eu falei para vocês que isso apareceu lá no Jornal Quilombo, em 1949, percebam que é uma construção histórica do movimento negro, a ideia de ensino de história e cultura afro-brasileira. Então, a gente continua a se organizar porque o racismo no Brasil ele continua acontecendo. Né? Essa é a foto de uma blitz policial em 1983, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde, por falta de algemas, a polícia pega a corda e amarra nos pescoços de suspeitos negros. Então, percebam como o passado e presente se conecta com a história brasileira. Essa aqui é uma foto da Lélia Gonzalez com Angela Davis, nos anos 80, lá nos Estados Unidos. Embaixo a gente tem o Abdias com a Lélia. Lá em cima é a Lélia Gonzalez com algumas lideranças negras lá na Serra da Barriga. E essa foto maior embaixo é o Abdias Nascimento beijando o solo sagrado da Serra da Barriga. São fotos de 1981, essas da Serra da Barriga, ok? Então, percebam que essa construção da Serra da Barriga enquanto patrimônio histórico e como um lugar de memória das populações negras, como território de resistência, está ligada à história do movimento negro brasileiro. Inclusive, você vai ter seminários
em Maceió, nessa época, discutindo o racismo e discutindo uma série de questões para combater o racismo no Brasil. A Lélia Gonzalez, ela tem uma série de textos, livros publicados, e aí nessa época ela vai publicar no Folhetim um texto que é um dos mais conhecidos dela, né, que é Mulher Negra, essa quilombola. E aí a Beatriz Nascimento, a Lélia Gonzalez, a Neuza, a Teresa Santos, elas mostram que a história do movimento negro brasileiro é uma história de resistência de mulheres negras. As mulheres negras, elas estão, apesar, por exemplo, da Lélia Gonzalez denunciar os machismos internos do MNU, elas estão todo esse processo de resistência. Então, não é uma coisa que ela é uma questão que foi silenciada durante muito tempo, mas essas mulheres, elas estão fazendo história, ó, durante todo o século XX. Aqui é uma foto que eu também que eu acho assim uma das minhas preferidas, que é para entender um pouco de como é que o Brasil e as lideranças negras brasileiras se articularam em relação ao movimento panafricanista, né? Aí a Lélia Gonzalez, em 85, com a Benedita da Silva, no Quênia, na terceira Conferência Mundial sobre a Mulher. Nos anos 80, né, você tem a Constituinte, de 88, você tem o Abdias Nascimento como deputado constituinte, de novo, Abdias, muito sobre a questão de quilombola, sobre a questão do racismo, o debate da criação da Fundação Palmares vai ser discutido pelo movimento negro, e aí fica uma dica de leitura, A Voz e a Palavra do Movimento Negro na Constituinte de 1988, da Natália Neres. Em 88, a gente tem o centenário da abolição da escravidão no Brasil, e o movimento negro continua se organizando, eles vão fazer marchas nas principais cidades brasileiras, as chamadas marchas da abolição, né, e aí é um jornalzinho dessas marchas, né, escrita 1888, Lei Áurea, 1988, nada mudou, vamos mudar, marcha contra a farsa da abolição, participe, 11 de maio, 16 horas, Candelária, Movimento Negro, Rio de Janeiro. Depois eu vou mandar para vocês, esses vídeos desse dia no Rio de Janeiro estão disponíveis no canal do Filó, que é uma liderança negra do Rio de Janeiro, né? E aí aparece a Lélia, aparece o Abdias e aparece os embates, né, dessa manifestação com a força policial que queria impedir que a marcha saísse ali na Candelária, né, que tem uma página histórica muito importante do movimento negro brasileiro. Em 88, você também vai ter o acontecimento e a construção do primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras, tá? Que vai ter participação da Benedita, da Lélia Gonzalez, né, uma série de mulheres que vão se organizar. Em 88, também você vai ter a criação do Guelé 10, que é o Instituto da Mulher Negra, que tem à frente a Sueli Carneiro, que nessa época era mais ou menos jovem, se a gente for comparar com a Abdias e com a Lélia Gonzalez, uma mulher que está viva, está produzindo muito, que também é um dos grandes, que eu chamo dos grandes baobás da população negra, da história do movimento negro brasileiro. Então, além de ler Abdias Nascimento, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, também precisamos ler a Sueli Carneiro. Em 89, você tem o documentário Ori, onde ele é narrado e o roteiro é escrito pela Beatriz Nascimento, então, que mostra uma série de episódios do movimento negro brasileiro contemporâneo e algumas reflexões da história do Brasil pela Beatriz Nascimento, onde a Raquel Gerber, que é a diretora, e a Beatriz Nascimento vão gravar cenas na Serra da Barriga. Então, finalizando os anos 80, eu trouxe essa foto que eu acho que ela simboliza muito o que foram as décadas de 70, 80 no Brasil, né, que vai ser a Beatriz Nascimento, o Abdias e a Lélia, que são intelectuais e professores que, acima de tudo, são militantes negros e a gente deve muitas coisas que a gente está pensando hoje, a gente deve a eles, muitas conquistas também. Os anos 90, né, começa aí com uma série de episódios violentos para a população negra, como o massacre do Carandiru, chacina da Candelária, depois você tem o massacre de Dourados dos Carajás, mas a gente continua na luta e continua se organizando. Em 94 para 95, você tem a organização
que vai culminar no dia 20 de novembro de 1995, na Marcha Zumbi dos Palmares, 300 anos, onde a gente vai ter o Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Social, que é um documento histórico do movimento negro brasileiro, sendo entregue ao presidente da República, e essas pressões do movimento negro vão levar o Brasil a ser signatário, né, da terceira Conferência Mundial da ONU contra o Racismo, que é a Conferência de Durban, na África do Sul. E 3 anos depois da Conferência de Durban, de fato, é criada no Brasil a Lei 10.639, entre 2003 e 2004. Aí eu queria destacar aqui, para mim, o principal episódio da história do movimento negro brasileiro no século XXI, que é um país em pleno golpe político em curso, que é a Marcha das Mulheres Negras, de 2015, né, onde 20 anos depois da Marcha do Zumbi dos Palmares, você tem a organização de uma marcha de mulheres negras, em que vão levar para Brasília uma série de reivindicações, né, e que, para mim, é o principal marco até agora da história do movimento negro brasileiro, que é a Marcha das Mulheres Negras de 2015. Faremos Palmares de novo, fazendo alusão ao José Carlos Limeira, né, que é um poeta que faleceu em 2016, a Serra da Barriga, o feriado do 20 de novembro são territórios em constantes disputas, porque por mais que tentem desvirtuar a história de Palmares, desvirtuar a importância do feriado do 20 de novembro, a gente continua denunciando e ocupando as ruas, né, todo dia 20 de novembro. Aí são lideranças do Movimento Negro Unificado, a Neuza, tem o Milton aí, na comemoração dos seus 40 anos, tá? De 2018, 2019. E, recentemente, a Coalizão Negras por Direito lançou a campanha, né? Enquanto houver racismo, não vai haver democracia. E aí eu queria finalizar essa primeira parte. A gente tem quanto tempo ainda? Deixa eu ver aqui. Ainda temos meia hora. Tá, eu queria agora... Agora eu vou conseguir ver vocês. Eu vou finalizar aqui, que eu preciso ainda dar conta sobre a importância das políticas de ações afirmativas. Eu acho que eu preciso de mais uns 10, 15 minutos, e aí a gente pode abrir para pergunta. Pode ser, Levi? Tranquilo, meu irmão? Pronto. Rapidamente. Então, pô. O pessoal tá gostando muito, eu também tô aprendendo aqui com você, pô. Eu estou vendo aqui agora que tem 100 mensagens, depois você me atualiza aí, que eu separei uns 3 documentos aqui para finalizar. Tá? Tranquilo. E antes da gente terminar, eu gostaria de compartilhar um samba também com o pessoal. Não sei se você conhece, tem uma música do Jorge Aragão que se chama Identidade. E eu acho que ela tem uma mensagem interessante. Antes do final, eu gostaria de recitar aí para o pessoal e talvez tocar. Beleza. Eu queria finalizar com algumas provocações, porque a gente tem, né, esse histórico do movimento negro, ele é acompanhado de reivindicações de políticas afirmativas históricas, e que essas nossas reivindicações, ela é mal compreendida por várias pessoas e por várias parcelas da sociedade, né? Você tem desde a direita e da extrema-direita, que é contra essas políticas de ações afirmativas, e desde setores ditos progressistas são contras, e isso historicamente, né? Quando a gente fala em políticas afirmativas, são políticas reparatórias em relação à história, que é essa história que eu contei na aula anterior, da formação histórica do Brasil, né? Então, por exemplo, as populações negras, elas foram impedidas de ter acesso à terra. Então, o ser negro e o ser negra diferencia do branco uma série de questões, se a gente for pensar no mundo dos trabalhadores e por aí vai. Então, para resumir, as políticas de ações afirmativas são políticas, né, para a gente reparar isso. E, em nenhum momento, a gente quer que essas políticas sejam eternas. Elas são políticas reparatórias, e a gente reivindica isso há bastante tempo. Não foi nos anos 80, nem nos anos 70. A gente está reivindicando os anos 40, tem referência aos anos 30, e por aí vai. Né? E aí, acho que talvez a política afirmativa mais conhecida são as cotas, né? Mas não são as únicas, porque a gente tem políticas em relação às populações, à saúde da população negra,
e também a importância de estender a saúde das populações indígenas, né? Estamos em uma plena pandemia, o Covid pode ocasionar em populações quilombolas e indígenas, então, pensar na saúde dessas populações também pensar em políticas afirmativas. A gente tem a Lei 10.639, que é uma política de ação afirmativa, porque a gente é uma lei que visa a mudança epistemológica da história do Brasil, da forma de ensinar o Brasil. É uma lei que visa o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira, mas é uma lei que visa combater e superar o racismo na escola, no espaço escolar, porque a escola não é uma bolha, a universidade não é uma bolha. Elas refletem várias questões da universidade, da sociedade como um todo. Né? E nós, enquanto acadêmicos, precisamos atentar, né, a fazer como é que esse conhecimento, né, ele vai chegar nas periferias das cidades brasileiras. Então, as cotas, que é fruto de grande polêmica hoje, mas que não é de hoje, é de muito tempo, ela é muito mal compreendida por vários setores da sociedade. Inclusive, você vai ter, em 2006, um diálogo importante, né, que vai mostrar um pouco isso. A gente vai ter um manifesto contra as cotas e um manifesto a favor das cotas. E aí eu vou mandar esse manifesto depois para vocês, mas eu queria citar algumas pessoas. Ó. Lá em 2006, o jornalista Reinaldo Azevedo, famoso, né, vai publicar um manifesto assinado por diversos intelectuais e artistas brasileiros contra as cotas raciais. E aí, quem assina esse manifesto é uma série de pessoas conhecidas. Então, por exemplo, de historiadores que assinam esse manifesto, a gente vai ter a Célia Maria Marinho de Azevedo, autora de Onda Negra, Medo Branco. A gente tem o Ronaldo Weinfels, que vai assinar esse documento. Né? Você tem uma antropóloga, que é a Ivone Mag, que vai assinar esse documento. Quem assina esse documento também é o Caetano Veloso, contra as cotas. Demétrio Magnólio, vocês devem conhecer, também vai assinar esse documento. A Lilian Moritz Schwartz, ela assina esse documento, assim como o Gilberto Velho, né? Dos que eu conheço, o único que faz um texto, mais de 10 anos depois, dizendo que errou ao assinar esse manifesto, é a Lilian Schwartz. Se alguém conhece alguma dessas pessoas que assinaram esse manifesto contra as cotas e se retrataram ou mudaram de opinião, por favor, não sei se o Caetano Veloso tem alguma opinião a respeito disso, mas, por exemplo, o Diretório Nacional do PT, através do Sérgio Danilo Pena, ele vai assinar esse manifesto contra as cotas. Então, são algumas das pessoas que vão assinar. Ao mesmo tempo, nesse mesmo ano, você tem o manifesto a favor das cotas, né, que bem mais pessoas assinam. E dentre elas, eu destacaria o Abdias Nascimento, deixa eu ver quem mais aqui, Augusto Boal, o Carlos Benedito Rodrigues da Silva, que é o Carlão, o grande baobá da história do movimento negro brasileiro, um dos primeiros professores negros em universidades federais, Kabengele Munanga, Débora Diniz, deixa eu ver quem mais, a Elisa Larque Nascimento, a companheira do Abdias, Flávio Gomes, que é um historiador, tem mais de 200 pessoas que assinam. Joelzito Araújo, que é cineasta, e a Nilma Lino Gomes, a Petronilha, né, que é uma das principais cabeças ali por trás da 10.639. Então, você tem 330 assinaturas e você tem 60 apoios de pessoas, grupos, estudantes de graduação. Né? Então, percebemos que esse debate das cotas é um debate que está sendo posto há muito tempo, né? E que eu percebo que parte dos que se dizem de esquerda, ou pessoas que são mesmo de esquerda, eles têm dificuldade para entender. Então, você tem uma série de opiniões que foram dadas historicamente em relação às cotas, que você vê que essa ideia de que eu posso falar de tudo, emitir opinião de tudo, né, você está construindo um documento histórico a favor ou contra você mesmo. Né? Por quê? Porque o Abdias, por exemplo, estou com a data aqui, ele é 82 e 83, ele é deputado federal, né? E ele vai propor cotas.
que é uma proposta bem diferente, mas que é bem avançada para a proposta que foi avançada, que foi colocada em vigor aí nos anos 2000 para cá, né? A gente tem, por exemplo, políticas de cotas sendo implementadas em vários outros países. E aí tem um texto que é de um professor da UFAL, que ficou bastante famoso, inclusive, que é uma referência da esquerda brasileira. Eu já tive várias formações com ele na época da minha graduação, mas é um texto que é bastante problemático. É um texto que eu estou com ele aqui, que eu queria finalizar com alguns comentários. Do Sérgio Lessa, que é professor de filosofia da UFAL, intitulado Cotas e o Renascimento do Racismo. E aí percebo como esse texto ele é de 2006 e ele é datado, ele tem uma série de problemas nesse texto. Então vamos lá. Primeiro título, Cotas e o Renascimento do Racismo. Beleza. Quando que o racismo renasceu no Brasil? Porque eu acho que para renascer o racismo precisa morrer. Então, o renascimento do racismo já é um problema do título do texto, né? E aí é um texto que tem 4, 5 páginas, que é uma edição especial sobre o tema. Por exemplo, o Valério Arcari vai ter textos a favor da cota, nessa mesma edição da revista Crítica Marxista, né? De 2006. E aí, o Sérgio Lessa ele começa o texto dizendo que as cotas surgem no contexto dos governos Reagan e Thatcher. Aí é um grande problema, porque já mostra que o texto já começa mostrando que o autor está destoado de data. As cotas não começam com Reagan e Thatcher, esse debate, porque Reagan e Thatcher é o quê? 78, 79, anos 80, né? Vocês viram aqui na história que eu mostrei para vocês, que a gente está reivindicando isso há bastante tempo. Nos Estados Unidos, o debate é dos anos 60, com o movimento de lutas por direitos civis. Na Europa, é anterior, é no início dos anos 70. No Brasil, você tem referências dentro do Ministério do Trabalho em 69. O Abdias vai propor, em 82 e 83, bolsas, cotas no serviço público, empresas. Né? Então, percebam que é um texto que está destoado de data. E aí tem um problema, porque você percebe que o texto ele está fundamentado em autores clássicos, como Marx e Engels, cita outros autores mais para frente, mas e você vê que não tem por trás nenhum embasamento sobre a história das políticas de ações afirmativas, o que o movimento negro está dizendo, sabe? Por exemplo, onde estão os textos de um grande intelectual da esquerda, que é o Hamilton Cardoso, né? Que ele foi taxado como a pessoa mais radical do movimento negro, porque andava com os trotskistas, sabe? É um texto que não tem a citação de nenhum autor negro ou nenhuma autora negra. Cita Marx, Engels, o Mayakovsky no final, Descartes, Locke, Rousseau, mas, poxa, né? Então, emite uma opinião de um texto e tenta fazer uma crítica à cota sem nenhum embasamento, assim, sem nenhuma crítica contundente às propostas do movimento negro, né? Como que... E aí é um pouco do problema hoje que eu vejo, pessoal, que tentam reduzir as nossas pautas a um movimento identitário, ou, não é um movimento identitário, a gente está aí há 1000 anos propondo políticas públicas, tentando combater o racismo, mas muito mais que o racismo, a gente quer mais coisas, a gente quer mudar de fato a sociedade, e para mudar de fato a sociedade, a gente precisa mudar uma série de coisas, inclusive a epistemologia. A gente tem nas universidades e nas instituições de ensino uma epistemologia ainda muito racista, muito vincada na Europa, no pensamento ocidental, né? Então, a gente precisa trabalhar isso, né? Quantos autores negros e quantas autores negras a gente teve na universidade? Isso não é uma pergunta que deve ser respondida apenas pela ótica do que se chamam de identitarismo. Isso é uma pergunta que deve ser respondida de acordo com o debate do racismo estrutural brasileiro, né? Tem um outro autor, para finalizar, que também foi bastante mal interpretado pelas esquerdas brasileiras e que eu acho que ultimamente até
tem dado, tem sido relido ou lido, né? Que é o Stuart Hall. O Stuart Hall tem um livro que é a Identidade Cultural da Pós-Modernidade. E aí, o Stuart Hall, por ter um livro com esse título, que é questão da editora no Brasil, né? Era taxado de pós-moderno, mas, pô, o Stuart Hall, ele todo de uma escola jamaicano, todo de uma escola da esquerda inglesa, né, contra a Margaret Thatcher, e nesse livro, o Stuart Hall ele dá um exemplo, né, que não basta o juiz ser negro para dar uma sentença favorável às questões raciais, né, é preciso pensar em toda a estrutura. Então, pensar na estrutura e no racismo estruturante, eu acho que é um passo importante para a gente levar esses debates. No mais, pessoal, era isso. Tem uma série de coisas que eu separei aqui, eu tentei ser mais rápido, mas tratar dessas questões que são complexas e que são muito mal interpretadas por parcelas da sociedade brasileira, né, requereu aí um pouco mais de tempo. E aí eu queria abrir aí o espaço para as críticas, correções, discordâncias, contribuições, por aí vai. Danilo, passo já já uma outra questão que tem aqui. Então, pessoal, só para compartilhar com vocês, não sou cantor, mas vou tocar essa música porque eu acredito que ela traz uma mensagem interessante, faz a gente pensar e chama para a luta, né? A música se chama Identidade e é do Jorge Aragão. Elevador é quase um tempo, exemplo para minar. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem perde a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de todo açoite. Fato real da nossa história. Se preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer. Nem retrata nossa identidade. Ser preto de alma branca pra você. Dignidade não nos ajuda, só nos faz sofrer. Nem retrata nossa identidade. Então, ser preto de alma branca para você, né, é um exemplo da dignidade. Aí ele fala: não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata a nossa identidade. Eu acredito que essa música, de maneira bem sutil, né, é um convite à luta para a gente transformar a realidade do país no qual a gente está inserido. E eu acredito que a aula do Danilo, né, como o outro encontro que foi conduzido por ele, mostra bem, né, esse aspecto da realidade brasileira. Né, o pessoal citou ao longo do encontro alguns autores, Danilo, citaram também o Silvio de Almeida, que tem se destacado no debate do racismo, que é estrutural e estruturante na sociedade brasileira. Então, o racismo, o machismo, né, o preconceito, a desigualdade, eu acredito que ficou bem colocado. Uma das questões que eu anotei aqui, Danilo, você já comentou sobre ela, foi a questão do identitarismo, né? Movimento negro, identitarismo. E outra questão foi colocada agora no final, né? Foi posta pela Rita. Eu não sei se você já estudou, acredito que sim, sobre o tema, mas ela falou que tinha dúvida se você pudesse falar sobre a questão da capoeira, se ela realmente deriva da África ou se é uma coisa que surgiu, por exemplo, aqui em Alagoas, do próprio povo negro alagoano ou brasileiro. Esse debate é interessante, que tem um debate parecido em relação ao samba, pessoal, né? Se o samba é uma coisa autêntica do Brasil ou se, né? Mas eu não vou falar sobre isso hoje aqui, não. Vou passar a bola para o Danilo. Então, estou te passando já essa questão, Danilo. E a gente ainda tem, para não estourar o tempo, né? Um tempinho aí, uns 15 minutos, 13 minutos. Valeu, Levi. Desculpa os ouvidos, pessoal. Só queria compartilhar a música. Valeu, Levi.
É uma pergunta que eu acho muito boa, porque me dá a oportunidade de falar coisas que eu não consegui falar, né? Que é sobre as manifestações culturais. Eu falei rapidamente ali sobre a Black Music, e aí, de fato, o pessoal tem essa ideia, é uma coisa que veio e que está intacta, ou congelada, ou no tempo. Não, as manifestações culturais, elas são dinâmicas. As nossas manifestações culturais, a maioria delas, elas é vincada. Apesar de muita gente, durante todo o século XX, querer colocar, embranquecer muitas manifestações culturais, como, por exemplo, o cubo de roda, os autos dos rezados, outras manifestações que o pessoal quis chamar de folclore negro, né? São manifestações de culturas africanas. Eu gostava de sempre falar isso quando eu estava dando aula no ensino fundamental, né? Essas músicas do reggae, o samba, o rock and roll, são, são de matrizes africanas e que são, como o jazz e o blues, são musicalidades da chamada diáspora africana, né? E a capoeira é uma dessas manifestações culturais, que são manifestações de matrizes africanas, só que elas são o quê? Reinventadas, metamorfoseadas, reatualizadas na diáspora. Né? Então, por exemplo, a gente tem essa capoeira, que a gente pode chamar de capoeira Angola, ou regional, né? Por exemplo, é que agora eu vou esquecer o nome. No Maranhão, você tem uma, uma manifestação muito próxima à capoeira, eu não sei se é pernada, que também é em relação, é muito parecido com a capoeira, mas é questão própria, né? E aí a capoeira Angola, o próprio nome diz, né? É muito interessante de falar, porque os primeiros africanos, durante muito tempo, os africanos que vêm para o Brasil, cerca de 45% ou 49%, se a gente for pegar os séculos de tráfico, são oriundos da África Central, que é Congo, Angola, né? São os povos bantus, que é os quimbundos, ovibundos, e, e é esse pessoal que vai ser responsável aqui na diáspora africana, aqui no Brasil, ao surgimento do maracatu, do coco de roda, do jongo, da capoeira, né? Aí a capoeira tem um autor que é o Kazadi Uamukuna. Ele é um congolês muito amigo do Kabengele Mulanga, eles vêm para o Brasil na época, né? Ele faz um livro chamado A Contribuição Banto à Música Brasileira. Ele passou muito tempo no Maranhão também estudando. E aí, nesse livro, talvez você encontre maiores referências, né? Mas, de fato, a capoeira, o samba são manifestações da diáspora. E aí, já que o Levi tocou no samba, então é difícil, e eu acho que é uma discussão que não faz muito sentido. O samba é baiano ou carioca? Pô, o samba é da diáspora africana. Ele tem o samba do Recôncavo, tem outro samba, o pagodão atual é um exemplo disso. O Ô, samba Danilo, carioca, o paulista. quando o samba completou 100 anos, eu participei de um programa de TV aqui, né, de Alagoas, e aí teve uma roda lá de debate sobre o samba e de música, né? Porque minha dissertação de mestrado fala sobre pagode, sobre samba e tal. E aí eu disse que, do mesmo jeito que daria para defender, entre aspas, que o samba é baiano, que o samba é carioca, a gente tem elementos para dizer que o samba é alagoano, né? E aí eu deixei no ar que a melhor ideia é dizer que o samba está ligado ao processo de formação da nossa sociedade, né? Na época eu não tinha tido acesso a esses termos, mas a partir de agora eu vou dizer que o samba é da diáspora, né? Da diáspora Inclusive, africana do Brasil. Foi o que eu disse, o samba é brasileiro, pessoal. Né? Ele tá diluído nessa cultura que se formou aqui, é típico do Brasil, mas é fruto de todo esse processo de intercâmbio cultural, de troca de elementos, né? Um contribuindo com o outro. E no caso, os negros, né, fundando uma nova cultura aqui no Brasil, junto com outros integrantes do chamado povo brasileiro. Né? Diga aí, Dani. eu costumo dizer que o samba não vai respeitar onde vai acabar a Bahia, onde começa Minas Gerais, Pois onde é. acaba a Bahia e começa Sergipe, né?
E aí eu falo para os meus Exatamente. colegas pernambucanos que, pô, calma lá, o maracatu ele é muito forte em Pernambuco, mas falar que o maracatu é pernambucano, eu acho complicado. O maracatu ele é pernambucano, ele é alagoano, ele é da diáspora africana, assim como o coco de roda. Você vai dizer que o coco de roda é pernambucano, ou o coco de roda é paraibano, ou o coco de roda é alagoano. As nossas populações, os nossos ancestrais, não estão nem aí para a divisão político-estatal do poder ou da burguesia, né? Então, o maracatu e o coco de roda, assim como a capoeira, são manifestações culturais reinventadas na diáspora, né? E Exatamente. foram... Então, dessa mesma linha do raciocínio, partindo até por uma questão que é técnica no samba, né? Como eu toco samba desde criança e em grupo e tal, e a gente, eu e o pessoal da rua que eu morava foi levado a estudar o samba mesmo, do ponto de vista porque não tinha internet, quando eu comecei a tocar tal, a gente tinha que escutar muito, e a gente ia fazendo associações com outros ritmos, comparando e tal. Nessa a gente pegar o coco de roda, e aí, o exemplo do Bezerra da Silva, que você citou na outra aula, né? Bezerra da Silva tocava coco e ele virou um sambista que toca um estilo de samba que é bem característico do morro, que é o samba de partido alto, né? Então, o coco se aproxima tanto no jeito de cantar, de versar, como na batucada do samba de partido alto, ou o samba de partido alto se aproxima do coco. E aí eu usei esse caminho para justificar o que eu estava dizendo, muito parecido com o que você acabou de falar, né? Essa coisa o movimento cultural ele não respeita muito essas fronteiras postas pelo Estado normativo burguês e por aí vai, né? Ô, Levi, e aí é importante que você falou do samba, que o samba, o hip hop, o movimento black music, assim como eu falei do Ilhaê, são espaços, né, que também são páginas da história do movimento negro brasileiro, né? E nesse documentário Ori, da Beatriz Nascimento, que eu falei que ela vem para Palmares, vem para Serra da Barriga, que ela fala sobre a quinzena do negro na USP, em 77, né? Então, imagina a militância negra ocupando a Fefelete na USP, dizendo, a USP é racista. Nesse documentário, que ela fala uma série de questões, ela fala, ó, aqui é um quilombo contemporâneo, e aqui ela está se referindo a Vai-Vai, ao Bexiga, né, em São Paulo. As escolas de samba são quilombos, né? E ela amplia o conceito de quilombo. O quilombo ele foi um na África, ele vai ser um na época colonial e imperial, e que nós do movimento negro temos que amplificar e pegar para si a ideia de quilombo, que o nosso aquilombamento ele pode ser na escola de samba, no Ilhaê, na capoeira, pode ser o movimento negro unificado, pode ser a Associação Cultural Zumbi, pode ser a entrada dos Hoje negros. pode estar sendo aqui o curso de formação política e cidadã, né? O Quilombo Isso. pode estar aqui hoje com você aí e com a gente aqui debatendo o tema. Você ainda tem mais uns 4, 5 minutos, cara. Não, Pode. se surgir aí mais alguma pergunta, alguma crítica, alguma sugestão, eu estou aberto. Mas, no mais, eu acho que eu consegui dar conta do que eu tinha proposto. Só parabenizar, professor. Excelente sua aula. O curso inteiro, né? E essa aula de hoje, muito esclarecedora, trouxe, assim, uma reflexão mais profunda sobre essas questões, né, que nos perpassam todos os dias. E o senhor está de parabéns. O professor Levi aí cantando, né? Isso é maravilhoso. Parabéns, Muito viu? obrigado, viu? Muito obrigado pelas palavras. Então, eu posso Muito dar as bem, Danilo. considerações finais? Não teve, não, outra questão. O pessoal ficou concordando, o Estevam fez algumas intervenções, você, né, foi pontual, né, debateu a questão que uma das colegas, deixa eu ver o nome, a Nathalie tinha colocado, que o Estevam também comentou, né, que foi talvez a questão ali que no chat, nos debates do chat durou mais. Acredito que foi isso. O pessoal se sentiu bastante contemplado. Você realmente fez um percurso histórico. Tem um colega do movimento negro que está participando, acho, esqueci o nome dele, é com M, Mike, eu acho, alguma coisa assim. E ele até falou, né, que se sentiu extremamente prestigiado e contemplado com a sua aula, com o percurso histórico e com as questões que você trouxe. E é isso, pessoal. No grupo do WhatsApp, não sei se o Danilo conhece, acredito que sim,
eu coloquei a música Cota, da Bia Ferreira. É uma música... E ela tem um jeito de cantar muito, né? Ela faz uma performance muito interessante, eu coloquei lá, porque ajuda a gente a pensar sobre o tema também. E é Eu isso, posso, pessoal. eu posso fazer, então, uma consideração final? Pode sim, Danilo. Eu gostaria já só de Ou... reiterar os agradecimentos a você e a todo mundo que acompanhou a gente hoje, né? Como eu disse agora há pouco, você fez, já até parafraseando você, usando das suas palavras, né? Você fez do nosso encontro um quilombo aqui hoje, né? Um movimento de resistência, de luta. E eu penso que o curso e que se capacitar nessa temática, pessoal, é justamente isso, é lutar, é resistir, né, e atuar por uma mudança que traga a melhoria da sociedade que a gente vive. Valeu, Danilo, pela parceria, cara. Bom, eu que agradeço, e aí o Mike Nascimento, né, que queria mandar um abraço para ele, ele que comentou Isso. aí, que ele, né, e dizer que é o seguinte, a luta contra o racismo, ela é uma luta contra o capitalismo. Também dizer que, como na outra aula, a escravidão, ela é consequência do capitalismo, né? O capitalismo, para se consolidar, ele teve que escravizar africanos indígenas, ele teve que colonizar a África no século XIX. Então, a luta antirracista, ela também é uma luta anticapitalista. E a gente precisa compreender que o racismo, no Brasil, ele se dá de diferentes formas, né? Você tem injúria racial, o preconceito de cor, né? Ou seja, chamar alguém de macaco, chamar alguém de preto safado, né? O preconceito de cor, algumas ações, por exemplo, quando um negro ou uma negra entra num ônibus ou entra num ponto de ônibus ou num shopping, você segura a bolsa. Isso são, né, atitudes racistas ou reproduções do racismo que estão internalizadas na sua psique. Mas também é importante a gente pontuar que combater o racismo não é combater apenas essas práticas. Essas práticas é alguma porcentagem pequena do que é o racismo como um todo, né? Você tem uma questão que uma bandeira que é muito nossa enquanto movimento negro, que é a bandeira da luta contra intolerância religiosa, né? Mães perdem guarda de seus filhos porque participam do candomblé, crianças são impedidas de entrar na escola porque estão na iniciação do candomblé, raspam a cabeça, tem uma série de pretextos, né? Então, a luta antirracista e anticapitalista, ela tem que estar atenta à luta contra a intolerância religiosa. Uma outra faceta é o racismo epistêmico. Então, eu posso muito bem pontuar que a Universidade Brasileira, no seu como um todo, ela detém um racismo epistêmico muito grande. E o que é o racismo epistêmico? É você hierarquizar saberes, né? Para finalizar, tem uma dica de leitura. Reinventando a Educação, do Muniz Sodré. É um outro grande baobá nosso, que o Covid tentou levar, não conseguiu. Um grande especialista sobre a história do samba, por exemplo, né? Ele vai dizer o seguinte, que uma menina numa comunidade indígena no norte do país, ela foi picada por uma cobra e foi levada para Manaus, para um hospital grande, e os médicos falaram que teria que amputar a perna da menina. E aí, né, o pajé, o cacique, queria visitar a menina e era impedido de visitar a menina no hospital que estava internado. Levam a menina para Brasília, e aí o laudo médico vai dizer, vai ter que amputar a perna da menina. Até que o pajé, o cacique, consegue entrar, usa conhecimento ancestral e consegue extrair o veneno da cobra. Ou seja, você negar o conhecimento ancestral, a medicina dos indígenas, também é uma forma de racismo, né? Negar a importância de autores e de autoras, de intelectuais negros e intelectuais negras, e não puxar ela para o debate anticapitalista, antirracista, para o debate sobre uma construção de uma sociedade emancipatória, né, a busca por emancipação humana, ela perpassa essas questões, né? Então, a nossa luta ela é contra o racismo, então é contra a intolerância religiosa, é contra o racismo epistêmico, é contra o racismo medicinal, e por aí vai. E muito obrigado a todo mundo que esteve aí com a gente hoje. Danilo, muito obrigado. Vou encerrar aqui a gravação.
E, né, eu tinha colocado aqui no chat, declaro por finalizado o nosso encontro também, pessoal. Valeu mesmo. Fiquem na paz. E qualquer coisa a gente se fala lá no grupo do curso. Valeu, pessoal.